A paz do Senhor, amados irmãos inscritos no meu canal. Neste momento, mais uma vez, eu me coloco diante de vocês para trazer a vocês mais um vídeo, que assim Deus tem colocado no meu coração. O que eu quero nesse momento trazer a vocês é a história de um homem que é bastante pregado, que é bastante falado e comentado por pregadores, por pastores, por homens e mulheres de Deus. Quando se trata a respeito de falar do bom samaritano, né? O bom samaritano, para aqueles que ainda não conhecem, era um homem desconhecido, um homem que a palavra de Deus não relata o seu nome, não relata de qual família ele pertencia, mas que ele era um samaritano, né? Que um certo homem, Jesus citou essa parábola porque um certo intérprete da lei queria colocar a Jesus à prova. E você sabe que quando se trata em colocar o próprio Messias, o próprio Mestre, que é onisciente, onipotente, onipresente, né, que estava ali diante do povo de Jerusalém para cumprir a sua missão pelo qual ele tinha vindo a essa terra. E por conta disso, nós sabemos que quando Jesus estava ali cumprindo a sua missão, sempre se levantava pessoas, até mesmo aqueles os estudiosos da lei, os conhecedores do Pentateuco, os conhecedores da Torá, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que todos esses que eram estudiosos da lei de Deus, eles, dos 5 anos de idade, eles já tinham que, os seus pais, já repassar todo esse conhecimento para os seus filhos. E por conta disso, eles já tinham que ir conhecendo os 5 primeiros livros que Moisés assim escreveu. E por conta disso, como esse homem ele era um intérprete da lei, ele quis colocar Jesus à prova, perguntando a Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus simplesmente trouxe a ele a resposta. O que está escrito na lei? Como tem interpretado o que está escrito? Então Jesus respondeu a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus logo de em seguida, ele trouxe uma parábola falando a respeito de um homem, o bom samaritano. Que certo homem saiu de Jerusalém para Jericó, e por conta, naquele tempo, havia muitos salteadores, ladrões, pelas estradas, que muitas das vezes percorria mercadores, pessoas que faziam negócios de cidade em cidade ali. E por conta disso, esses salteadores acabaram indo de encontro a este homem. E o roubou, e o violentou, deixando ele ali no chão, jogado, quase morto. Veio um certo sacerdote passando por ali, observou aquele homem caído e logo de imediato, em vez de ter se aproximado daquele homem para saber como ele se encontrava, se estava vivo, né, para procurar sarar as suas feridas, ou até mesmo cuidar daquele homem e levar para uma hospedaria. E o que isso veio acontecer? Ele passou de largo. Significa que ele não quis nem saber o que tinha acontecido com aquele homem. Apesar de ele ser da sua própria nacionalidade, apesar de ele, mesmo que ele não conhecesse, mas ele poderia dar a ele uma assistência, um cuidado, né? Procurar saber o que tinha acontecido com ele, se ele estava vivo ou se estava morto. Mas ele não quis saber. E outro homem, levita, da casa do Senhor, ia passando também pelo próprio caminho e observou aquele homem caído e não quis saber da mesma forma.
Mas um certo homem que não tinha nada a ver com isso, um certo homem que ele não fazia parte da própria nacionalidade daquele outro homem que estava caído, que tinha sido atingido por salteadores. Por conta disso, aquele homem, ele veio a se aproximar para saber como se encontrava aquele homem. Ele teve compaixão. Ele foi uma pessoa que não olhou para que nacionalidade ele pertencia, para que religião ele praticava. Não, ele não quis saber disso. Ele simplesmente olhou para aquele homem e teve compaixão. A compaixão no seu coração, o amor por querer cuidar daquela vida, mesmo sabendo, não conhecendo, mesmo sabendo que ele era de outra nacionalidade e não pertencia ao seu próprio povo, mas ele não quis saber disso. Ele simplesmente se aproximou, passou azeite em suas feridas, untou as suas feridas, colocou sobre o seu animal e o levou. E por conta disso, ele levou para uma hospedaria e pagou o dono da hospedaria para que cuidasse daquele homem. E se alguma coisa ele gastasse a mais, quando ele voltasse, certamente ele iria prestar conta. Ele iria acertar com aquele homem. E o que eu quero dizer diante disso, amados? Que isso muitas das vezes se trata com a nossa própria vida. Porque muitas pessoas, às vezes, servos de Deus ou não servos de Deus, às vezes a gente passa por determinados locais e observa pessoas caídas, pessoas jogadas, pessoas que muitas das vezes diante da sociedade é maltratada, a pessoa não dá valor nenhum por aquela vida. Mas Deus nos ensina que devemos sim dar valor à vida, não só a nossa, mas como também a do nosso próximo. E foi isso que aquele bom samaritano entendeu. Ele tinha aquela atitude benéfica que agradou muito ao coração de Deus. De saber que aquela vida estava jogada ali, que provavelmente outras pessoas tinham passado por ali e tinha feito pouco caso. Mas ele não poderia fazer pouco caso, porque ele não era da mesma forma. Ele tinha um sentimento diferente. Ele tinha um amor que bradava em seu coração pelas outras pessoas, independentemente de raça, cor, religião, nacionalidade, não importava para ele. E é isso que nós temos que ter no nosso dia a dia, como ser humano. Amar o nosso próximo. Mas agora eu faço a pergunta para você. Quem é o nosso próximo? Será que é só alguém que faz parte do seio familiar que pertencemos? Ou esse próximo é alguém que muitas das vezes está jogado, escravizado na bebida, escravizado nas drogas, escravizado na prostituição, escravizado em uma vida que diante da sociedade não tem valor nenhum. Mas diante de Deus tem um valor grandioso. Porque a própria palavra de Deus diz que uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Imagine, amados. Só aí você pode entender o valor de uma alma. E esse era o principal motivo pelo qual Jesus ele veio a este mundo para pagar o preço da redenção dos nossos pecados, que foi entregando a sua própria vida naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos atingir ou até mesmo alcançarmos a salvação, a vida eterna. Porque o que adianta, amados? Simplesmente eu e você
não poderemos estar com o nosso coração voltado às coisas corruptíveis desse mundo. Porque tudo isso vai se acabar. Mas que nós venhamos a refletir e ter o incentivo maior e termos a iniciativa maior de irmos ao encontro dessas vidas, para que assim possamos levar a elas não simplesmente somente um pão, somente um cobertor, não, mas que possamos levar a eles ou a elas algo que possa mudar a vida delas. E o que é que muda a vida de um ser humano? É a partir do momento que nós levamos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Talvez a pessoa estava precisando ouvir aquela palavra, aquela mensagem, naquele dia, naquela hora. Talvez aquela pessoa, portanto, ela já está sofrendo naquelas condições de vida ali, já tinha sentido o desejo, assim, até mesmo de tirar a própria vida. E quando muitas das vezes nós nos compadecemos dessas vidas e levamos uma palavra de incentivo, de motivação, para que aquela pessoa possa mudar de vida, para que aquela pessoa possa até mesmo pensar e refletir no que está acontecendo na sua vida. Porque o inimigo, ele é tão sagaz que ele cega o nosso entendimento e muitas das vezes nos escraviza em uma situação que nos impede de nós enxergarmos o que está verdadeiramente acontecendo em cada um de nós. E quando há uma pessoa que possa nos motivar, que possa nos levantar a autoestima e nos colocar para cima e dizer que a nossa vida não está acabada, dizer que a nossa vida não termina ali, não, mas que ali é o começo de tudo do que Deus pode fazer para mim e para você. Então é isso que Deus quer fazer, amados. Jesus citou essa parábola do bom samaritano justamente para levar ao coração daquele intérprete da lei, para que ele viesse entender o que verdadeiramente a gente precisa fazer para herdar a vida eterna. Às vezes a gente pensa que fazendo coisas para que possamos estar diante de holofortes, ou até mesmo diante, em praça pública, para as pessoas verem o que a gente está fazendo, não precisa isso. O que basta a gente estender a mão ao necessitado, estender a mão a alguém que muitas das vezes, para muitos, não representa nenhum tipo de valor. Mas para Deus, representa um valor grandioso. E o que Deus quer para a nossa vida é isso, que nós possamos estender a mão para essas pessoas, para que verdadeiramente elas possam ter um encontro com o próprio Deus. O que Jesus fez, saiu curando, libertando, transformando vidas, foi justamente para que essas vidas, que assim estavam sendo curadas, que assim estavam sendo libertas, que assim estavam sendo transformadas mediante os prodígios e maravilhas que ele estava ali fazendo para com a vida daquelas pessoas, pudesse servir de um incentivo, pudesse trazer esperança para aquelas vidas, para que elas nunca mais pudessem ser escravizadas de novo naquela condição de vida totalmente depravada, destruída, onde as pessoas passavam de largo e não queriam saber. Então, o que mais nós temos visto no nosso mundo hoje são pessoas egoístas, pessoas que de fato não têm o prazer de ajudar
as outras pessoas. Só pensa no seu próprio umbigo, acha que nunca vai precisar de ninguém. Mas não é assim que devemos pensar. Nós devemos pensar que, da mesma forma como alguém pode estar precisando e a gente tendo ali para ajudar,